exercícios para evitar quedas em alunos idosos. É sobre isso que eu vou falar nessa live que está começando agora. Então, professor, personal, seja muito bem-vindo. Aproveita, fica comigo até o final desse vídeo aqui, dessa live. Já deixa um coraçãozinho aí para ajudar, né? Sempre falo, me ajuda que eu te ajudo. Né? Isso é bem importante para mim. E aproveita aqui para aprender um pouquinho mais sobre esse tema de hoje, até porque o objetivo destas lives aqui e das páginas da Ativa, de uma maneira geral, é de ensinar profissionais de educação física a terem um faturamento entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Então, gente, o que eu trago aqui são conteúdos que fazem parte ou que vão fazer parte de quem já trabalha ou quem pretende trabalhar com pessoas idosas, sendo conteúdos técnicos, né? Então falo muito sobre avaliação física, sobre organização de treino, de periodização, doenças crônicas que são comuns a esse público, né? Mas falo também aí de outros assuntos como o perfil do profissional que vai atender esse público, inclusive deixei aí alguns conteúdos hoje nos stories do Instagram falando sobre isso. Né? Falo também muito de venda, que é uma coisa extremamente importante para um personal trainer de idosos, né? Até porque a gente não aprende muito isso na faculdade. Falo sobre carreira aí de uma maneira geral. E fala isso para vocês, quem já tem mais de 19 anos de atuação nessa área, sendo um personal trainer de idosos, né? Inclusive eu sou formado em Educação Física, para quem não me conhece, eu sou pós-graduado em atendimento personalizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Também sou proprietário de uma academia, como vocês estão vendo, há mais de 11 anos em Porto Alegre, né? E como falei para vocês, já atuo há mais de 19 anos aí como um personal trainer de idosos, atendendo este público tão legal, né, de se trabalhar. Gente, nessa live de hoje aqui, eu vou me basear num artigo de 2019 que é do Sherrington, tá? E eu até já falei um pouco dele em outra live, em alguns outros conteúdos. Só que eu não vou me deter em detalhes do artigo, porque eu não acho atrativo ficar falando de detalhe, de como foi feito o estudo e tal. Eu procuro ser mais prático. Então eu vou falar para vocês o que diz esse artigo e vou trabalhar em cima dele, de acordo com a experiência que eu tenho nesses 19 anos, tá? E esse artigo, ele fala de exercícios que devem ser prescritos em idosos, né? Se a gente tem como objetivo evitar quedas nesse público, ok? Mais do que isso, tá? Como eu falei para vocês, eu vou tentar ser o mais direto possível. Esse estudo aqui, ele traz uma mensagem muito clara, que é a seguinte, que apenas exercícios de força não são suficientes para se evitar quedas em pessoas idosas. Mais do que exercícios de força, né, são necessários exercícios de equilíbrio. É a grande informação desse artigo aqui, tá? E, parece uma coisa que não é novidade, né? Mas grande parte dos personagens, se vocês pararem para pensar, eles acabam prescrevendo sempre um treino meio padrão. E nesse treino padrão, que é feito em academias principalmente, existem apenas exercícios de força. Se vocês forem numa academia tradicional, numa rede de academia grande, vocês vão ver lá os aparelhos de musculação e os personagens passando para idosos exercícios de musculação. O que acontece? O problema disso, o primeiro é que a gente não atende às necessidades reais que essas pessoas idosas têm. Como o próprio artigo acabou de citar aqui, eu acabei de citar para você sobre o artigo, é necessário também
exercícios de outras capacidades físicas e não só de força. Então, mais do que isso, de não atender a necessidade do aluno idoso, o personal, na verdade, ele acaba sendo igual à grande maioria dos personagens que já existem e prescrevem o mesmo tipo de treino. Né? E qual é a conclusão disso? Que vocês não vão conseguir, esses personagens não vão conseguir se diferenciar em relação a outros. Então acaba sempre todos na mesma prateleira. E aí quando está todo mundo na mesma prateleira, o que eles fazem? O que esses personagens fazem para se diferenciar um do outro? Eles acabam baixando o preço dos seus atendimentos. Para conseguir captar, disputar um aluno de personal, quem cobrar menos acaba vencendo. Isso é um grande tiro no pé, né? Porque no momento que vocês são especializados em pessoas idosas, vocês vão prescrever treinos diferentes. Vocês vão avaliar o aluno de uma maneira, né, mais completa. Então, com isso, é o contrário. Vocês vão aumentar o valor da hora-aula de vocês. E essa é a jogada. Ah, Gui, mas eu acho daí que vai ser difícil eu conseguir captar aluno. Gente, tem público para tudo. E cada vez mais tem pessoas, tem clientes idosos que prezam pela segurança. E com isso vão, obviamente, pagar mais, porque eles precisam dessa segurança. Eles têm particularidades, eles têm doenças crônicas e o profissional que atende eles, ele deve ter esse conhecimento. Né? E quem é especializado, quem tem conhecimento, pode cobrar mais. Tá? Então, eu vou trabalhar dentro dessa ideia aqui do artigo com vocês, tá? Mas trazendo também a minha experiência, né? E o que eu acredito que vai ajudar muito aí os idosos neste trabalho de prevenção de quedas. Então, além de mostrar para vocês exercícios de força, e o artigo fala em ênfase em exercícios de força de membros inferiores e também exercícios de equilíbrio, eu vou acrescentar outros exercícios que eu acredito que sejam fundamentais, como por exemplo, o trabalho da marcha, né, de como melhorar a marcha do aluno idoso e ter mais estabilidade. E também exercícios de dupla tarefa, né, que estão presentes aí com muita frequência no dia a dia dessas pessoas. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Quero mostrar para vocês alguns exercícios, tá? Outros eu vou só citar. Por exemplo, vamos começar por força, tá? Exercício de força para membro inferior. Eu vou começar citando alguns exercícios de musculação, né? Por que eu não vou me aprofundar? Porque todo mundo já conhece os exercícios de musculação, né? Já são mais manjados. Então, assim, gente, o que a gente tem na musculação que a gente pode ajudar o aluno idoso a adquirir mais força e, com isso, prevenir quedas? Que tipo de aparelho que a gente tem numa academia? A gente tem leg press, né? A gente tem os agachamentos ali, o Smith, o guiado. Se a gente for isolar alguns grupos musculares, a gente tem a possibilidade de usar extensão de joelhos, flexão de joelhos, adutor, abdutor, né? Tem aparelho que é só para flexão plantar também. Então como vocês podem perceber, isso são aparelhos que todo mundo conhece, né? E todo mundo está cansado de saber como é que se deve trabalhar com esse tipo de exercício. Claro que é necessário que se tenha conhecimento sobre a execução, né? Sobre o posicionamento nesses aparelhos, tá? Isso aí já é um caso à parte, é assunto aí para um outro vídeo, tá? Então eu não quero me aprofundar muito. Agora, quando a gente pensa em exercícios sem aparelhos, tá? A gente logo vai lembrar aqui de exercícios que são mais funcionais, né? E aí a gente tem um leque de opções de exercícios que eu posso estar mostrando para vocês aqui. Vou mostrar algumas variações, tá? Principalmente do agachamento, que é o principal exercício de força aí para membro inferior e que tem relação, obviamente, direta aí com o dia a dia de idosos. Não vou mostrar todos para vocês porque
eu tenho fiz há pouco tempo, acho que há 2, 3 semanas atrás, um vídeo que ele está no YouTube, tá no canal do YouTube da Ativa e no Facebook também, onde eu mostro diversas, não me lembro quantos agora, mas diversas variações do agachamento para personal trainer que dá aula em casa. Então, se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo. Lá tem mais de, acho que de 40, 50 exercícios aí de força de membro inferior para se trabalhar com idosos em casa, tá? Então, vou trazer alguns exercícios aqui, algumas variações, só para chamar a atenção de vocês, tá? Variações do agachamento. Agachamento aquele tradicional, agachamento livre, né? Que a gente está acostumado a passar para os alunos. Eu vou começar mostrando para vocês aqui, talvez o mais simples deles, mas que para mim é fundamental, que é usando 2 objetos. Nesse caso eu vou usar os cones aqui, tá? Por que isso? Porque, gente, no momento em que eu coloco os cones como referência e peço para o meu aluno agachar, o meu aluno vai ter essa referência do objeto, tá? E ele vai procurar tocar com as mãos nesse objeto. No momento que ele faz isso, o que acontece? Eu consigo alinhar totalmente o meu aluno, fazendo com que ele mantenha a curva da coluna como ela é, né? E que ele mantenha o alinhamento do joelho. Então, no momento que eu coloco uma referência de um objeto para ele, ele passa a ter essa referência aqui e ele consegue um alinhamento melhor. Tá? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês, trazendo esse exemplo dos cones? Porque ele é um excelente exercício educativo. Então, se vocês têm um aluno que não consegue acertar o agachamento, ele curva, ele arredonda aqui, ele leva o joelho para dentro, a gente tem a opção de colocar 2 referências, ó, ao lado dos pés do aluno. Tá? Então tá mais ou menos aqui, ó, na largura do quadril, coloco o objeto ao lado dos pés e peço simplesmente para esse aluno tocar o objeto com as mãos. Com isso, gente, é uma excelente dica. Ah, mas será que ele vai manter esse alinhamento? Bom, aí são vocês que vão ter que ver. Vocês são os personagens e vão corrigir ele, mas com certeza vai facilitar, tá? Outros exercícios que a gente pode fazer também, um agachamento, pode ser um agachamento daqui a pouco com insistência, que vai aumentar o tempo de contração do músculo e isso aumenta a intensidade. Posso fazer isometria, posso fazer o agachamento com a bola, né, numa parede, e no momento que a gente faz isso, a gente dá uma ênfase para a parte anterior da coxa, porque não tem uma flexão de quadril muito grande, né? Posso fazer, para solicitar mais atrás da coxa, posso fazer um agachamento mais fundo, claro, tentando manter a curva da coluna também, tá? E posso usar diversos materiais para me auxiliar, caso vocês tenham esses materiais, tá? Por exemplo, posso fazer em cima de um bozu, que é aquela meia bola, né? Claro, e também isso vai trazer uma instabilidade maior para o exercício. Vai ter ali a ativação de outros grupos musculares em função da instabilidade, tá? Gente, eu tenho inúmeras possibilidades aqui de material que eu poderia mostrar para vocês, mas não é o objetivo aqui dessa live de hoje. E tem as suas variações também em relação a grupos musculares, né? Posso trabalhar no sumô, né? E o sumô, se ele for mais fundo, ele também vai ativar mais o glúteo e a parte posterior. Que mais, gente? Posso trabalhar também os afundos, né? Quando a gente deixa uma das pernas à frente em relação à outra. Ó, fazer então o afundo, mantendo o alinhamento do tronco. Daqui a pouco o aluno não consegue ainda se estabilizar, o personal vai dar a mão lá para o seu aluno idoso, ou vai colocar ele de frente, né, a uma barra fixa, um objeto que seja fixo e ele tenha assim mais segurança para poder fazer o movimento. Posso trabalhar com o avanço, que é uma variação desse afundo, pode ser simultâneo, pode ser alternando as pernas.
Posso fazer também o recuo, né, que é o movimento para trás. Ó. Posso fazer o avanço se deslocando. Aí eu vou alternando, obviamente, a perna. Tá? Uma outra possibilidade que a gente tem também é a gente fazer o búlgaro, né? Sabe como é que é o búlgaro? Quando a gente tem um objeto, a gente coloca algum objeto atrás. Ó, coloca uma das pernas em cima desse objeto e faz o movimento, tá? Posso fazer o búlgaro mais alinhado, posso fazer ele inclinado, dando uma ênfase para a parte posterior. Enfim, gente, série de exercícios funcionais de força que ajudam muito, né, o aluno idoso a aumentar a sua força muscular e prevenir quedas. Tem outro que é clássico também, muito tradicional, e faz parte, inclusive, da avaliação de um teste, né, da avaliação de idosos, que é o sentar e levantar da cadeira. Né? Aí tem diferentes situações, posso fazer com peso na mão, unilateral, unipodal no caso, né? Então tem uma série de exercícios aí que vão ajudar o idoso a adquirir mais força. O artigo fala de força de membros inferiores. Eu acho importantíssimo também, nessa questão de quedas, trabalhar muito o core do aluno. E eu procuro fazer muito isso nas minhas aulas. Então vou dar alguns exemplos também de exercícios de força para essa região do core para vocês. Vamos lá, qual é os primeiros exercícios aí que a gente lembra quando a gente vai trabalhar core em aluno idoso? Vocês sabem, né? Qual é o primeiro exercício que vem na cabeça? Prancha isométrica, não é? Vai dizer, pranchinha, né? Tradicional, antebraço, ponta dos pés, tronco alinhado, né? E os cotovelos alinhados com o ombro. Ok? Tranquilo? Todo mundo conhece, né? Ah, mas o meu aluno idoso, ele não tem condições de ficar na prancha. O que vocês podem fazer? Deixar os joelhos no chão. Ó, cruzou a perna, deixou o joelho no chão, peso do corpo todo em cima do antebraço. O cuidado que a gente deve ter é para o aluno não deixar o quadril lá em cima ou o quadril lá embaixo. Prancha lateral, também é um exercício que vai trabalhar a região do core. Fica um pouquinho mais difícil ainda, tá? Fico totalmente de lado. De novo, cotovelo alinhado com o ombro e tiro o quadril do chão. Posso ficar com o braço lá em cima, ao longo do corpo. Posso fazer ele dinâmico, tá? Posso fazer ele com giro, com rotação no caso. Soltando o ar no momento da abertura. Tem várias maneiras de se fazer a prancha, tá? O que mais, gente? Tem uma prancha que é bem difícil e um movimento bem curto, que é uma prancha invertida, onde a gente solta o peso do corpo lá para trás, ó. Aí é para quem já está um pouquinho mais avançado. Posso fazer o perdigueiro, também vai ativar o core, tá? Aí vocês vão me falar, professor, mas o meu aluno idoso, ele não consegue deitar no chão. Ele tem um problema com isso. Como é que eu posso trabalhar core com ele na posição em pé? Aí, gente, deixa eu ver se vocês conseguem me enxergar aqui. Acho que vão sim. A gente tem a opção de trabalhar, por exemplo, o anti-rotação. Vocês me enxergam daí? Deixa eu ver, eu tô bem no cantinho, deixa eu virar aqui. Aqui acho que vocês vão conseguir me enxergar melhor. Ó, exercícios de anti-rotação, tá? Então, tem um elástico aqui preso, uma barra fixa. Vou ficar de lado, ó, vou puxar o elástico e vou deixar as mãos alinhadas com o meu peito. Posso fazer simplesmente assim, tá? De maneira isométrica, ou posso fazer algumas variações, como por exemplo, estendendo os cotovelos. Inspiro, solto. Inspiro, solto. Quer uma maneira legal também de intensificar?
Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou pegar uma anilha, ó, e vou colocar aqui, ó, o elástico por dentro e vou fazer esse movimento de extensão do cotovelo. Só que eu faço de maneira mais rápida. Ó. Enquanto a anilha está movimentando, ó, tem uma ativação enorme aqui do core. Ó, fiz um movimento rápido, terminou lá de balançar, volto. Segura. Inspira. Solta. Bem legal também, gente. Bem legal. Mais intenso, tá? Então, não é para qualquer um. Que mais? Ativação de core. Deixa eu pegar uma cola aqui que eu fiz. Ah, tem os exercícios unilaterais também, né? Qualquer exercício, qualquer não, mas tem alguns exercícios que se a gente for fazer de maneira unilateral, eles vão exigir muito do core. Por exemplo, vou pegar uma fita suspensa aqui, ó, e vou fazer uma remada. Sabe aquela remada fechada? Ó, vou fazer a remada fechada normal. Aqui, tá? Aqui já tem uma certa ativação do core, tá? Tem uma pequena instabilidade. Mas no momento em que o aluno for fazer segurando as duas alças com apenas uma das mãos e sem girar o tronco, a ativação do core vai ser maior ainda. Ó. De novo, eu estou falando aqui prescrição de exercícios de força, tá? Nesse caso aqui para core, só que eu não estou levando em consideração o nível do meu aluno, tá? Estou passando de maneira variada, alternada aqui. Vocês depois têm que saber, obviamente, em que nível que os alunos de vocês se encontram, tá? Essa remada poderia fazer também no crossover, no aparelho de musculação. Seguro com uma mão só, elevo o outro braço, puxo. Qual é a tendência do corpo? Tendência de giro, de rotação, né, na verdade. E aí vocês vão manter, o aluno de vocês vai manter o core ativado para evitar esse movimento de rotação. Ah, tu mostrou só a remada. Poderia fazer o contrário. Poderia pegar aqui, ó, o mesmo elástico e fazer como se fosse um supino. Então, ó, posso deixar a perna contrária na frente. Inspiro. Solto. Posso deixar os pés alinhados. Ainda mais difícil. Então, vocês podem perceber que tem uma série de exercícios que a gente pode fazer e a gente pode ir trocando um detalhe ou outro na execução para aumentar ainda a complexidade e a intensidade dele. Mas temos várias opções, tá? Mostrei alguns de força, de core, deixa eu mostrar para vocês os de equilíbrio, tá? Equilíbrio, quando a gente pensa em equilíbrio, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Isso aqui. Vai dizer, não é? O equilíbrio unipodal. É um equilíbrio estático, é um exemplo de exercício de equilíbrio estático. Tá? Tudo certo, tudo certo. Diversas variações também com este exercício aqui. Posso fazer de olho fechado, posso fazer com o auxílio do meu personal. Meu personal toca um objeto para mim, uma bolinha, eu pego e devolvo para ele. Se ele joga em uma situação, ó, se ele joga para cima, joga para baixo, eu tenho que mudar o centro de gravidade do corpo, pegar e devolver para ele, vai ficando mais intenso, tá? Ah, mas o meu aluno não tem condições ainda. Bota junto aqui, ó, segurar numa barra fixa, e aí ele vai soltando aos pouquinhos. Ó, ele vai tirando a mão. Perdeu o equilíbrio? Coloca a mão de volta, ou põe o pé no chão. Cada um tem o seu momento, tá? Ah, mas ele não tem condições de fazer unipodal ainda. Beleza, vamos fazer bipodal. Ah, mas tem como trabalhar equilíbrio bipodal, na posição bipodal? Tem. Ele vai ficar aqui na posição, posso botar ele em cima de uma base instável. Quer ver? Olha aqui. Se eu pegar o Bozu, que eu me referi antes, e ficar em cima, olha só, não está trabalhando equilíbrio aqui? Está trabalhando. Se eu virar esse Bozu de barriga para baixo, mais instabilidade ainda, tá? Mas posso fazer sem ele. E posso fazer aquele exercício que eu falei para vocês antes, do unipodal. Estou aqui parado e o meu personal joga uma bola para mim e eu tenho que pegar. Para mim é barbada, tá? Sou uma pessoa jovem, sou uma pessoa ativa, né?
mas peguem um idoso com 80 anos, ou que está começando a se exercitar. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil, tá? Outro exercício que eu posso fazer é o Thunder. Vocês estão lembrados da posição Thunder? Ó, um pé na frente do outro, alinhado. Posso fazer de olho fechado. Olha como é instável. Tá? Posso fazer com o professor jogando o objeto para mim. Muitos exercícios, gente. Dá alguns exemplos agora de equilíbrio, só que de equilíbrio dinâmico. Usando o próprio Thunder, que eu acabei de mostrar aqui. Thunder é essa posição, tá? O que eu posso fazer? Uma caminhada na posição Thunder. Posso botar uma linha como referência, posso ficar jogando lá a bolinha para o meu aluno pegar, e aí já vira até um exercício de dupla tarefa também, né? Porque ele tem que se concentrar no alinhamento da caminhada e também no objeto que ele vai receber. Posso dar para o meu aluno um peso para ele caminhar, mas em um dos lados só. Peso mais pesado. Aqui, ó. Agora peço para ele caminhar. Exercício de equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque o peso está jogando o peso do meu corpo todo para um dos lados. E aí, ó, ativação do core, né, equilíbrio para conseguir manter estabilidade. Legal também, tá? O que mais, gente? Vou pegar um step aqui. Com step, eu posso fazer um simples movimento de subir e descer, que também já se considera um exercício de equilíbrio dinâmico. Estou me movimentando, botando um pé na frente do outro e eu tenho que manter estabilidade. Como também este aqui, ó, onde eu tenho que passar por cima. Ou posso fazer assim ainda, ó, uma transição, soltando todo o peso do corpo de um lado para o outro, tá? Tem mais um grupo de exercícios de equilíbrio, vamos dizer assim, que eu gosto de falar, são os exercícios de equilíbrio postural. Vocês sabem o que é equilíbrio postural? A pessoa acaba recrutando outros grupos auxiliares, né, para ajudar a manter estabilidade. Daqui a pouco a pessoa tropeça na rua. Ela tem que ter os grupos ativados para manter estabilidade, senão ela vai cair. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Posso usar o step aqui mesmo. Um exercício aqui de equilíbrio... Fugiu a palavra, acabei de falar para vocês. Postural. Equilíbrio postural. Olha só. O aluno está aqui fora do step. Ele coloca a perna para trás em cima dele e pega a impulsão para subir. Ó, tem que manter a estabilidade. Tá? Desceu, bota um pé, subiu. Exercício bem legal para fazer. Mais difícil também. E arriscado, perigoso. Então, já como a gente trabalha como personal, o personal tem que estar ao lado do aluno. Tá? Mais um exemplo. Fiz uma subida de costas. Posso simplesmente fazer uma caminhada de costas com o meu aluno. Ó, ele vai caminhando de costas. Qualquer coisa, perdeu o equilíbrio, ele já tem que ativar a musculatura dele para se manter estável. Tá? Deu outro exercício. Posso botar também, deixa eu ver aqui, outro exercício para vocês. O cinto de tração. Eu tenho cinto de tração aqui, mas eu posso fazer também com elástico. Olha só, posso envolver o meu aluno aqui numa superband, tá? E pedir para ele fazer um deslocamento para frente mais rápido, como se fosse um tiro, uma corrida. Então ele se desloca para frente, só que acontece, ó, o elástico puxa para trás. E aí de novo, ele tem que se estabilizar, ele tem que ter esse equilíbrio para se manter em pé, tá? Deslocou, ó, tem que ter o controle, tá? E ele pode fazer com o elástico fixo, né? Ou então eu posso tirar o elástico daqui, envolver esse elástico no aluno e eu vou levando ele. E daqui a pouco eu paro o movimento. E aí ele tem que perceber que parou o movimento, ele tem que se estabilizar. Então são exercícios diferentes também, legais de aplicar com pessoas idosas, tá? Outra variação aqui, outro grupo de exercícios que eu queria mostrar são exercícios voltados mais para marcha, né? Para melhorar
a qualidade da marcha dos alunos idosos. E um que eu gosto sempre de passar, e agora eu vou ter que mostrar aqui para vocês, deslocando a minha câmera, é a caminhada neste aparelhinho aqui, ó, no trenó, tá? Como é que eu faço? Ó? Simplesmente caminho com o trenó. Aqui tá com carga, tá? Mas eu tiro a carga normalmente. Ó, tiro a carga e peço para o meu aluno, ó, aumentar a amplitude da passada dele. Ele tem essa base que é fixa, ou seja, ele tem o apoio do trenó, e isso dá mais segurança para ele, e assim ele consegue aumentar a amplitude da passada, tá? Então, um bom exercício também para trabalhar essa questão da marcha. Tem outros, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho 2 escadinhas de agilidade, tá? Outro exercício para a gente aumentar a amplitude dessa marcha é pedir para o meu aluno, para que o meu aluno se desloque, ó, pulando um quadrado sempre. Aí eu posso fazer esse deslocamento de frente, posso fazer um deslocamento lateral, e qualquer coisa, se vocês verem que o aluno está perdendo a estabilidade dele, ó, personal aqui, ó, de mãozinha dada para o aluno. Porque o importante agora é trabalhar a marcha. Né? Se eu quisesse daqui a pouco trabalhar o equilíbrio dinâmico, aí tudo bem. Aí eu não daria a mão para o meu aluno. Tá? Então depende do objetivo, do que vocês estão querendo com o treino de vocês. Tá? Mais um, gente. Vamos ver aqui. Caneleira. Vou só citar para vocês. Podem fazer um deslocamento normal, uma caminhada normal com o aluno e botar uma caneleira nos pés dele. Tá? Também vai criar aí uma situação diferente, tá? Para esse aluno. Outro grupo de exercícios, dupla tarefa. Dupla tarefa. Você lembra o que é dupla tarefa? 2 ações simultâneas, tá? No mesmo exercício. Então, vamos lá. Dá 2 exemplos aqui. Ó, o que eu posso fazer? Peço para o meu aluno simplesmente caminhar de frente. Só que eu peço para ele caminhar e ele ir fazendo algumas contas. Por exemplo, múltiplos de 9. Aí o aluno começa a caminhar e começa a fazer a conta. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Parece fácil para o Guilherme, para o idoso não é. E aí tem um detalhe também. Exercício de dupla tarefa, 2 ações simultâneas. Então não é fazer assim, ó, 9, 18, 27, 30, não, são 2 ações simultâneas. E aí vocês têm que deixar bem claro para eles isso, tá? Que ele tem que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. É isso que vai dividir a atenção dele e vai gerar uma instabilidade maior. Ok, mas isso é o que a gente deve trabalhar aqui dentro porque faz parte do dia a dia deles. Eles conversam, né? Caminham e conversam ao mesmo tempo. Eles caminham e atravessam a rua e se vem o carro eles têm que estar preparados. Tudo dentro da realidade do idoso. Posso fazer aqui, ó, a escadinha, um movimento para dentro, para fora, quicando a bola ao mesmo tempo. Ó, 2 ações simultâneas. Eu tenho que ficar prestando atenção no movimento dos meus pés e no movimento dos meus braços. O que não vale é fazer isso aqui, ó. Não é dupla tarefa. É um exercício combinado. Dupla tarefa é os 2 ao mesmo tempo. Claro, fica mais difícil? Fica. Né? Mas é isso que a gente propõe. Certo, galera? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Só para não perder aqui o meu cronograma do que eu tenho que falar para vocês, tá? Então, gente, todos esses exercícios que eu mostrei para vocês, eles vão ajudar a prevenir quedas nos alunos idosos, tá? Então eu estou trazendo essa quantidade de exercício aqui, mas é preciso que vocês saibam prescrever os exercícios no momento correto. Até porque as pessoas são diferentes umas das outras, né? Elas têm condições diferentes, experiências diferentes, né? Então, até assim,
o que pode ser fácil para uma pessoa, como eu mostrei comigo antes ali, pode ser muito difícil para outra. Então eles estão em níveis diferentes, né? E cabe ao personal saber qual é o exercício mais adequado para o seu aluno neste momento, tá? Isso que eu estou falando para vocês agora é o que eu chamo, no meu método de trabalho, de MPA, que é o método de progressão ativa. Então, o que é isso exatamente? Eu organizei, gente, os exercícios de cada capacidade física em 5 níveis, do mais fácil e mais simples para o mais difícil e mais complexo. Então, em cada nível tem vários exercícios de equilíbrio, por exemplo, tá? E aí, quando o meu aluno faz lá o teste da avaliação física e está num nível considerado ruim, né, numa classificação não muito boa, ele vai começar lá no nível 1 e eu vou trabalhar aqueles exercícios mais simples e menos complexos com ele. Vocês entendem? Ah, pô, agora ele tá indo bem, ele está conseguindo evoluir. Ele vai lá para os exercícios do nível 2. E aí ele vai progredindo. Isso, gente, progredindo de maneira segura, né? Porque está tudo organizado. Então, é o que eu falo, assim, eu não prescrevo o exercício por prescrever. Ah, eu vou escolher, hoje eu quero fazer esse aqui, porque é legal, é diferente. Não, gente, tem que ter um porquê, né? Tem que ter um objetivo. E o meu aluno tem que progredir com segurança, tá? Com segurança. Isso aí é o principal. Quem trabalha com idoso tem que passar segurança para esses alunos, tá? Outra coisa, vocês viram aqui exercícios que são diferentes, né? Que não estão acostumados a ver em academias. Por quê? Porque grande parte dos personagens, que eu falei para vocês antes, eles passam o mesmo tipo de treino. Eu falo aqui treino feijão com arroz, mas é que é para chamar atenção mesmo, sabe? Porque senão vocês vão ser sempre iguais aos outros personagens que já tem na nossa área. E a concorrência é enorme para quem é igual. É enorme, gente. Agora, no momento que vocês se especializam, se diferenciam, aí vocês vão estar à frente desses profissionais que são, né, todos iguais. E aí vocês vão poder cobrar mais, vocês vão se tornar referência, tudo muda, tudo muda. Só que tem que ter qualificação para isso, né? Então, um personal trainer de idosos, ele precisa ter essa noção, né, do que o aluno idoso dele precisa. E a partir dessa compreensão, vocês aplicarem estes exercícios que não são tão comuns, mas que são extremamente efetivos para essas pessoas, tá? E vocês sabem que essa página aqui, né, ela tem exatamente esse propósito e esse objetivo. Mostrar para vocês que é necessário que vocês se qualifiquem, né, que vocês tenham um conhecimento maior para poder se diferenciar também, tá? E eu falo aqui, estou falando hoje especificamente de uma diferenciação na questão técnica, né? Mas a gente sabe que vai muito além disso. Não basta ser só diferente tecnicamente. Imagina, tá, vocês ali adquirem esse conhecimento. Aí vocês sabem o que passar para o aluno de vocês, em que momento passar, ótimo. Mas se as pessoas não souberem que vocês têm esse tipo de conhecimento, vocês não vão ter alunos. E se vocês não têm alunos, vocês não têm grana, né, din-din. E aí vocês não têm o faturamento que vocês querem e precisam. Aí, gente, vocês estudam e não sabem por que não conseguem ter, né, uma renda maior no final do mês, tá? Então, tem que ter conhecimento técnico, sim, para vocês se diferenciarem, para vocês serem profissionais mais qualificados, para vocês passarem segurança e confiança para os alunos de vocês. Só que vocês precisam saber vender o trabalho de vocês. Eu chego a ser chato de falar tanto isso, só que eu vou falar até entrar na cabeça das pessoas que não entenderam ainda isso. Eu sempre fui muito dedicado, né? Sempre procurei estudar muito, mas no começo eu cometi esse erro também de estudar só a parte técnica, né? E depois que eu fui entender
que eu precisava ter um conhecimento sobre vendas, sobre marketing, para atrair mais alunos para mim. Porque senão eu ia ficar sempre lá com os mesmos 5 alunos que eu tinha. Ia ficar sempre remando contra a maré, sabe? E a partir do momento que eu tive esses outros conhecimentos, eu passei daí realmente a mudar de grau, vamos dizer assim. Né? Eu passei a evoluir, e financeiramente também. Tá bom, galera? Então era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria, mais uma vez, quando eu faço as lives aqui, eu peço desculpas no final, porque eu não consigo acompanhar as perguntas que vocês fazem. Porque eu estou num formato de câmera horizontal. Porque eu publico depois no YouTube cada vídeo. Né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vi que uma galera perguntou ali, gente, pergunta no direct do Instagram sobre a live que vocês viram e tal. Ou então, quando eu publicar no YouTube ou no Facebook esse vídeo, essa live aqui, aí vocês coloquem nos comentários, porque daí eu respondo, que eu consigo ver que vocês estão escrevendo. Aqui passa muito rápido e eu não consigo ver. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo em alguma coisa aí pro conhecimento de vocês. E eu volto a fazer um vídeo ao vivo na próxima segunda, às 15 horas. Aliás, esse é o novo horário, novo dia e horário de lives aqui no canal da Ativa. Tá bom, minha gente? Muito obrigado pela presença de todos e até semana que vem.